meus friends, como vocês estão? Chegamos à nossa 12ª e última regra de 12 regras para a vida, obra de Jordan Peterson. Eu fico feliz que você tenha chegado até aqui. Se você perdeu as regras anteriores, é muito importante que volte e assista, porque as 12 regras para a vida nos coloca em ordem, nos ajuda a entender alguns princípios básicos para se viver bem, para evitar alguns sofrimentos desnecessários, para lidar e agir melhor no mundo. Então, se você ainda não assistiu, volta lá e assista. Também lembrando que faltam 2 dias para encerrar as inscrições do Livroterapia 2025. Se você está com dúvidas se vai conseguir acompanhar ou não, eu quero te falar uma coisa muito importante. As obras desse ano são mais curtas, então você vai conseguir encaixá-las na sua rotina, visto que são obras menores, com menos páginas, porém de peso. Tem 2 dias aí para se inscrever no Livroterapia 2025, embarcar numa jornada de autoconhecimento, de conhecimento do mundo, ampliação do seu imaginário, melhoria aí das suas condutas, das suas visões, porque boas obras elas fazem isso, elas nos transformam. E é por isso que nós as lemos e por isso que só foram escolhidas obras profundas, obras de bons autores, tá? Então eu espero você no Livroterapia 2025. A 12ª regra de Jordan Peterson chama acaricie um gato ao encontrar um na rua. Claro, gente, a gente fala de cachorros também, mas e ele até começa a falar de cachorros porque ele diz assim, existe tanta militância hoje em dia que se eu falo acaricie um gato e não um cachorro, os donos de cachorro já ficam, se eu falo um cachorro, os donos do gato já ficam, né, tudo é motivo para levantar a bandeira. Então ele começa falando muito bem dos cachorros, só para as pessoas não, mas por que você não falou de cachorro e falou de gato? Mas ele começa falando do sofrimento. Ele te relembra algumas coisas que eu já falei ali, que eu trouxe para vocês nas obras anteriores. O sofrimento é inerente ao ser humano. Enquanto você não entender isso, a sua vida vai ser sofrimento atrás de sofrimento. Existem pessoas que vivem frustradas. Por quê? Porque elas não aceitam a vida. Elas o tempo inteiro criam expectativas e é óbvio que o ser humano, ele cria algumas expectativas diante da vida. Só que nós criamos expectativas e temos que também ter uma abertura de cabeça para entender que as coisas acontecem de diversas formas e existem várias possibilidades e hipóteses. Mas tem muitas pessoas que não aceitam a vida, a não ser que a coisa aconteça de acordo com a sua vontade. E aí elas vivem frustradas, elas vivem ressentidas. Por quê? Porque fulano fez aquilo que ela não esperava, porque ela não recebeu a promoção, e aí ela vive ressentida, é um eterno ressentido. E acontece os sofrimentos da vida que ela não aceita. Então ela fala, mas por que? Eu tô passando por esse problema de novo. Por que comigo tem um monte de problema? Ela não entende que a vida é problema atrás de problema. Hoje você resolve um, amanhã aparece outro. Não vai existir um momento na sua vida em que tudo esteja maravilhosamente bem. Uma fase, digo, então quando eu terminar a faculdade, aí sim, vai ser tudo 100%. Não vai ser 100%. Você vai ter problemas, né, em outras áreas, pode ser, não os mesmos que você já teve, mas problemas vão de vir. Depois que eu casar, me desculpa, problemas também acontecem. E depois que eu passar no concurso, entende? Não existe uma época da vida em que tudo é perfeito, em que você senta ao redor da piscina e fica tomando seu suquinho de laranja, e que nada nunca vai acontecer. Tanto que Jordan Peterson, ele diz assim, se você não está sofrendo agora, daqui 5 anos você vai sofrer. E eu não tô falando isso porque eu estou desejando algo ruim para sua vida. Eu estou te falando porque é óbvio.
É óbvio que coisas ruins acontecem. É óbvio que alguém que você ama vai morrer. É óbvio que alguém vai ficar doente. É óbvio que o teu filho vai ter um problema na escola. É óbvio que você vai ter um desentendimento com alguém. Você entende? Ele diz, não é que eu estou te desejando algo, é que é óbvio. É óbvio isso. E enquanto você não aceita que a vida é problema atrás de problema, enquanto você não aceita que a vida tem sofrimento, você é um eterno frustrado, é um eterno ressentido. E aí, para lidar com isso, eu gosto muito de lembrar da fala de Frederick Pierce. Ele diz assim, você se decepcionou sozinho, ignorando o direito das pessoas serem o que são. Então, você é responsável pelo que está sentindo. E aí eu diria, você se decepcionou sozinho, ignorando o direito das coisas, do mundo ser o que ele é, das pessoas serem o que elas são. Então você é responsável pelo que você está sentindo. Você não deu o direito das coisas serem o que elas são. Você não aceita que na vida tem sofrimento, quer você se jogue no chão ou não. Fatos não deixam de existir porque você gosta deles ou não. Você entende? Isso é uma coisa que a gente tem que hoje a gente é tão levado pela essa questão do sentimento, a gente é tão levado pelo que eu sinto né, que a gente cria coisas, né, a partir dos nossos sentimentos e acha que essas coisas são realidades, que é preciso dizer que fatos não deixam de ser fatos porque a Maria Fernanda gosta desses fatos ou não, porque você gosta desses fatos ou não. Então a gente precisa entender que sim, a vida tem sofrimento. E ele vai dizer, esse é um princípio que todas as religiões predominantes já entenderam. Os budistas declaram isso abertamente. Os cristãos representam isso na cruz. Né? Os judeus homenageiam o sofrimento suportado ao longo dos séculos. Ele diz, esse tipo de pensamento caracteriza os grandes credos de forma universal, porque os seres humanos são intrinsecamente frágeis. Então a gente precisa entender que a gente vai passar por problemas, passar por situações. E aí ele fala da filha dele, da Micaela, que ela tinha artrite e ela começou a doer ali o joelho dela e tudo mais. E teve um dia que doeu muito e tal, e eles foram levar no médico e aí disse que ela tinha artrite e tinha 37 articulações afetadas, tá? Ela começou a tomar vários remédios, prednisona, e para combater as inflamações ali. E depois, eles não queriam aceitar, foram em outro médico, o médico confirmou. Depois, conta que ela teve problema no quadril. Ela estava jogando hóquei e ela teve problema no quadril. E aí diz assim, que o médico disse, seu quadril terá que ser substituído antes de fazer 30 anos. Na verdade, ela deu um problema no quadril. Aí, quando ela estava jogando hóquei, o quadril parou. Ela travou, ela teve que ser levada para fora da quadra. A reumatologista disse, parece que a parte do seu fêmur está morta. Você não vai precisar substituir o quadril quando fizer 30. Tem que ser agora. Então, ele fala que isso afetou muito a filha dele, nova, tendo que trocar o quadril e tudo mais. Enfim, e quando você vai conhecendo a história de Jordan Peterson, você vai vendo várias situações que ele teve com essa filha, porque foi bem desgastante. Mas não foi só, a esposa dele teve câncer, ele teve depressão, então, Jordan Peterson, então assim, tem várias questões. Então, por isso que cada vez mais ele afirma, não, a vida, o sofrimento é inerente ao ser humano. E aí, ele contou que a dor da filha dele se tornou cada vez mais difícil, né? Ela começou a cair, depois o seu quadril travou de novo. Em maio, ele conta, o seu quadril foi substituído. Ela começou a fazer aulas de moto na autoescola para poder continuar a usar sua scooter legalmente. Ficamos todos aterrorizados por essa necessidade. E se ela caísse, se sofresse um acidente? No primeiro dia, ela treinou em uma moto mesmo, era pesada, ela deixou cair várias vezes. Ela viu outro iniciante cair e sair rolando. Depois, todos bateram palma pela coragem
pela iniciativa dela. Então, mas então o seu tornozelo direito se quebrou em várias partes. Agora, isso fazia com que os outros ossos menores em seu pé, que agora sofriam uma pressão maior, se deteriorassem. Durante uma boa parte desse período, a gente ficou esgotado. As exigências do dia a dia não pararam só porque você foi atingido por uma catástrofe. Elas não param, é isso que ele fala. As exigências do dia a dia não param porque alguém da tua família está doente. O seu trabalho está ali, as coisas continuam. Tudo o que faz no cotidiano ainda tem que ser feito. Então, como lidar com isso? E aí ele fala assim, que ele passou por essas situações com a filha dele, ele vai contar de uma forma mais longa aqui, de tudo que ele passou com a filha dele, mas, e aí também conta de uma mulher que tinha um marido com câncer. Ele fala, mas se a vida é assim, o que a gente espera? A gente se revolta? O que a gente faz? Entendendo que o sofrimento é inerente ao ser humano. Ou se desespera, mas a gente sabe que o desespero é o suicídio do coração. O desespero nunca resolveu nada. Então ele diz, a gente aprende algumas coisas. Primeiro, a gente reserva um tempo para conversar e pensar sobre a doença ou sobre qualquer crise que você esteja passando e como deveria lidar com ela a cada dia. Não fale ou pense sobre ela de qualquer outra forma. Se não limitar seu efeito, você ficará exausto e tudo começará a desmoronar. E isso não ajuda em nada. Você está em uma guerra, não em uma batalha. E uma guerra é composta por várias batalhas. Você deve estar bem em todas elas. Quando surgirem preocupações relacionadas com a crise em outros momentos, lembre-se de que você pensará nelas durante o período reservado para tal. Isso geralmente funciona. As partes do nosso cérebro que geram ansiedade estão mais interessadas no fato de haver um plano do que em seus detalhes. Esse momento reservado não deve ocorrer no fim da tarde ou à noite, porque senão você não conseguirá dormir. E se não conseguir dormir, tudo vai desmoronar mais rápido. Mude a unidade do tempo que você usa para marcar sua vida. Quando o céu estiver brilhando, os tempos forem bons e as colheitas abundantes, você pode fazer planos para o mês seguinte, ano seguinte, para os próximos 5 anos. Você pode até sonhar com uma década de antecedência, mas não pode fazer isso quando sua perna estiver presa na boca de um jacaré. Basta a cada dia o seu próprio mal. Esse verso geralmente é interpretado como viva o presente sem se importar com amanhã, mas não é isso que significa. Essa orientação deve ser interpretada no contexto do Sermão da Montanha, do qual o verso faz parte. Esse sermão destila os 10 não farás dos mandamentos de Moisés em um único. Farás. Cristo ordena a seus seguidores a depositarem sua fé no reino celestial de Deus e na verdade. E isso é um ato de coragem. Aspire alto, como Gepeto, criador de Pinóquio. Faça um desejo para uma estrela e depois haja corretamente de acordo com essa inspiração. Uma vez que você tenha alinhado com os céus, poderá se concentrar no dia. Tenha cuidado, coloque as coisas que podem controlar em ordem, arrume o que está desorganizado, deixe o que já está bom melhor. Se você for cuidadoso, conseguir lidar com isso. As pessoas são muito fortes, podem sobreviver a muita dor e perda. Porém, para perseverar, elas devem ver o bem no ser. Se não conseguirmos isso, estarão verdadeiramente perdidas. E aí o que ela fala, que é preciso que você continue a ver o bem, que situações não façam com que você se cegue e você se perca e você se desespere. Então você deve reservar um tempo para pensar na tua crise, no teu problema, no problema que você está passando. Mas você não pode deixar tudo desmoronar. Você entende? Você não pode, você está com um problema no teu relacionamento, você não pode deixar o teu trabalho ao léu. Por quê? Porque senão, se você não estiver ali, você vai perder o trabalho também, vai ter problemas no trabalho também. E ele diz, e você precisa colocar isso em ordem, porque muitas vezes você ter um plano já ajuda nessa ansiedade que você está tendo no momento, porque a ansiedade é uma insegurança, então a pessoa insegura, ela quer controlar, ela quer ter controle da situação, e muitas coisas a gente não tem controle. Então o que acontece? Quando você tem um plano, você tem um roteiro do que você vai ser feito, quando você vai pensar na situação, o que você vai fazer, já pode minimizar a tua ansiedade diante daquela situação.
Outra coisa que ele diz é que você precisa enxergar o bem e a bondade em meio ao caos. Então, por exemplo, ele fala assim, quando você encontrar um gato na rua, muitas coisas podem acontecer. Às vezes, ele fala que ele se abaixa e acaricia o gatinho. O que você precisa é ver beleza nas pequenas coisas, é ver beleza naquele gatinho, apesar dos pesares. Entende? Porque senão a gente começa a entrar numa situação em que a gente se vê no fundo do poço, uma situação, a perda de alguém ou algo acaba desestabilizando todo o nosso ser. Então você precisa continuar a buscar pequenos elementos, mesmo que sejam pequenos, um gatinho na rua, um céu azul, uma praia bonita, enfim, você precisa continuar e avistar e contemplar a beleza. E trazer essa beleza para a tua vida, apesar do pesar, dos pesares que está acontecendo em sua vida. É uma coisa que nós devemos cultivar. E se nós somos fortes, se tornar forte, a gente é forte para as outras pessoas também. Se a gente permanecer forte, até ele fala assim, quando seu pai morrer, você precisa ser forte, não ficar, ele diz, para que pessoas possam se apoiar em você. Gente, para que você seja a força das pessoas também. Ele diz, se você prestar atenção, mesmo em um dia ruim, pode ter a felicidade de se deparar com pequenas oportunidades exatamente como essa. Pode ser que você veja uma garotinha dançando na rua porque está vestida de bailarina. Talvez tome um café em um estabelecimento que realmente se importa com os clientes. Ou ainda você pode reservar 10 ou 20 minutinhos para fazer alguma coisa boba que o distraia ou lhe recorde do que você pode rir do absurdo da existência. Pessoalmente, gosto de assistir a um episódio de Os Simpsons em velocidade 1,5 mais rápida do que o normal, o mesmo número de risadas em 2/3 do tempo. E talvez, quando estiver caminhando de cabeça cheia, apareça um gatinho, e se prestar atenção nele, terá então um lembrete durante apenas 15 segundos de que a maravilha do ser pode compensar o sofrimento que o acompanha de forma inseparável. Acaricie um gato após encontrar na rua. Então, no final, é interessante que ele dá notícias da filha dele. Ele diz, logo após ter escrito esse capítulo, o cirurgião de Mikaela disse que seu calcanhar artificial teria de ser removido e seu calcanhar unificado. As coisas caminhavam para a amputação. Ela enfrentava dores havia 8 anos desde a cirurgia de substituição e sua mobilidade ainda era bastante prejudicada. Embora um pouco melhor agora. 4 dias depois, ela começou com um novo fisioterapeuta. Ele era um cara grande, forte e atencioso. Havia se especializado em tornozelos no Reino Unido, em Londres. Ele comprimiu o tornozelo dela com as mãos durante 40 segundos, enquanto ela mexia o pé para frente e para trás. Ela nunca chora na frente da equipe médica, mas naquele dia ela explodiu em prantos. O joelho se alinhou. Agora ela consegue caminhar longas distâncias e andar devagarinho descalça. Ela está com muito mais flexão na articulação artificial. Este ano ela se casou e teve uma filha, Elizabeth, batizada em homenagem à falecida mãe da minha esposa. As coisas estão bem. Aí ele termina, por hora. Então o que ele está dizendo para você? Você pode estar em crise com algumas coisas na tua vida. Você pode estar com problemas na tua família. Você pode estar com problemas pessoais. Mas não deixe que isso te leve para uma escuridão, como se tudo fosse horrível. Você precisa entender e aceitar que a vida ela tem seus sofrimentos. Ajeitar o que pode ser ajeitado, reservar um tempo para pensar nisso e como você vai modificar essa situação. Mas não deixar de ver a beleza da vida, as coisas boas da vida, tá bom? Então, acaricie um gato ao encontrar um na rua. Espero você no Livroterapia 2025. Até mais!